Olá, pessoal! Vamos a mais uma lição da Universidade do Sucesso. Na verdade, nós permanecemos ainda na lição 5, como vencer as 10 causas mais comuns do fracasso, e vamos hoje conhecer os últimos 5 obstáculos. Vamos então para o 6º obstáculo, que é exatamente o oposto do 5º: escolher a longa estrada. Existe um velho ditado que diz que o caminho mais longo é o mais curto e o mais doce para casa. Isso pode ser muitas vezes verdade no amor, mas nem sempre na vida. Disse que Einstein, quando solicitado certa vez para explicar sua teoria da relatividade, respondeu que talvez o exemplo mais simples que poderia oferecer fosse o seguinte: quando um rapaz passa 1 hora com a garota que ama, parece 1 minuto. Mas se esse mesmo rapaz fosse obrigado a se sentar sobre um fogão quente durante 1 minuto, acharia que foi por 1 hora. Contudo, estamos falando da realidade, não da relatividade. Os antigos comentaristas da Bíblia, ao explicarem por que Deus não conduziu os filhos de Israel para a terra prometida por uma rota direta e curta, atravessando a terra dos filisteus, que requereria uma caminhada de apenas 11 dias, mas em lugar disso os conduziu por uma rota longa e tortuosa durante 40 anos através do deserto. Disseram que foi para que as pessoas condicionadas à escravidão pudessem se preparar pouco a pouco para o uso e o desfrutar da liberdade com sabedoria. Mas sabemos que eles, toda a geração adulta que deixou o Egito, morreram no deserto. Levaram tanto tempo no caminho para a Terra Prometida que nunca chegaram lá. De tempos em tempos, oficia os últimos ritos de homens em seus 50 ou início dos 60 anos, mortos subitamente logo no momento em que faziam planos para usar sua fortuna arduamente acumulada e seus anos restantes para fazer e desfrutar de tudo que sonharam quando começaram a construir sua carreira. Só lembrando aqui, pessoal, que essa lição 5, nosso professor é um rabino, por isso esse comentário que ele acabou de fazer aqui. Com lágrimas nos olhos, as famílias me falam da longa e difícil estrada de labuta e de problemas, de luta e sacrifícios, que eles percorreram para conquistar seu grande sucesso, e como seus corações se confrangem quando percebem que no exato momento em que poderiam estar tranquilos e ter tudo o que tinham direito, foram levados. Que pena, lamentam. E eu penso que foi uma pena que eles não tivessem parado mais cedo na estrada, que não tivessem ficado satisfeitos com menos sucesso material e se realizado antes. O caminho mais longo nem sempre é a melhor maneira de se chegar em casa. Muitas vezes, se você espera ou viaja demais, nunca chega em casa. O 7º obstáculo é negligenciar pequenas coisas. Um caso ocorrido com o presidente McKinley, a história provavelmente é apócrifa, contudo bastante relevante. Serve para ilustrar essa questão. Ele estava num dilema. Precisava escolher um entre 2 homens igualmente capazes para um alto posto diplomático. Ambos eram velhos amigos. Ele recorreu a reminiscências e lhe veio à memória um fato que o ajudou a tomar sua decisão. Numa noite chuvosa, McKinley tomou um bonde e ocupou o último banco vago na parte traseira, quando uma velha lavadeira subiu com uma pesada cesta de roupas. Permaneceu de pé no corredor, e apesar de sua idade e de sua aparência de desamparo, ninguém lhe cedeu o lugar. Um dos candidatos de McKinley, bem mais jovem nessa época, estava sentado perto dela, imerso na leitura do jornal, e cuidou de permanecer assim, de forma a poder ignorar a presença da velha. McKinley levantou-se, dirigiu-se para a mulher, apanhou a cesta e conduziu a mulher até o seu lugar. O homem não ergueu os olhos, não soube o que aconteceu, nem nunca veio a saber que seu ato de egoísmo mais tarde o privou de uma embaixada, o coroamento de sua ambição. Existem milhares de histórias que realçam a importância de pequenas coisas. Uma porta deixada fechada, um documento sem assinatura, pedaços de carvão em brasa deixados na lareira. Edison perdeu uma patente devido a um ponto decimal fora de lugar. Batalhas vitais foram perdidas pela falta de um prego. Ficamos sentimentais ao ouvirmos músicas que nos dizem são as pequenas coisas que contam, mas continuamos não prestando atenção a essas pequenas coisas. Numa reunião para orar numa velha igreja do interior,
Um participante piedoso implorou fervorosamente em voz alta: use-me, ó Senhor, use-me, mas numa posição de executivo. Grandes ideias, grande quantidade de dinheiro, grandes fatos, grandes empresários. Sentimos que queremos pertencer e estar ao redor deles. Coisas pequenas, assim chamadas, são para pessoas pequenas, assim também chamadas. A verdade é que nenhum homem e nenhuma tarefa são pequenos. Homens e empregos são diferentes, mais fáceis de manejar ou mais fáceis de abordar, ou com um resultado menos importante. Mas tudo que exige atenção ou realização é grande. Sem facas afiadas, comentou um chefe francês, eu sou simplesmente um outro cozinheiro. Boas notícias para o aprendiz que afiava as facas. O bom executivo mantém seu dedo sobre as coisas pequenas. Ele sabe que podem, se mal conduzidas, vir a se tornar grandes problemas. Para um cirurgião não existem coisas pequenas. Cada pequenino detalhe é uma questão de vida ou morte. Para um advogado, uma confusão legal insignificante pode custar a liberdade de um cliente e mesmo a vida. Para um sacerdote não existem problemas pequenos. Na alma humana não existe nada sem importância. Devemos prestar atenção aos detalhes, devemos zelar por eles. Oscar Hammerstein II viu certa vez um close da Estátua da Liberdade tomado de um helicóptero. A cabeça da estátua aparecia em todos os detalhes, e Hammerstein notou que o escultor havia feito um trabalho esmerado no penteado da dama. Cada fio de cabelo estava no devido lugar. Quando executou seu trabalho, ele dificilmente pensaria que alguém, com a exceção talvez de uma gaivota, chegaria a ver aqueles cabelos. Mas devotou-lhe o mesmo cuidado com que fez o rosto, o braço e a tocha. E o Novo Testamento conta a parábola de um nobre que, ao considerar que um criado havia cumprido uma pequena missão com raro sucesso, disse a ele: muito bem, tu és um bom servo. Por teres te mostrado fiel em tão pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O 8º obstáculo é desistir cedo demais. Recentemente li uma história numa revista, o autor afirma ser verdadeira, chamada A Pequena Pedra do Sucesso. Rafael Solano, desencorajado e fisicamente exausto, sentou-se à margem do leito seco do rio e anunciou para seus 2 companheiros: chega! Não adianta ir mais longe. Vocês veem esta pequena pedra? Completa as 999.999 que apanhei e até aqui nenhum diamante. Se eu apanhar mais uma, completará 1 milhão. Mas de que serve? Desisto. Isso foi em 1942. Os 3 homens passaram meses garimpando diamantes em cursos d'água na Venezuela. Trabalharam encurvados, apanhando pedrinhas, desejando e ansiando por um único sinal de diamantes. Suas roupas estavam em farrapos, seus sombreros rotos, mas nunca haviam pensado seriamente em desistir até Solano dizer chega. Melancolicamente, um deles respondeu: apanhe mais uma e complete 1 milhão. Está bem, disse Solano, e curvando-se enfiou a mão numa pilha de seixos e apanhou um. Era quase do tamanho de um ovo de galinha. Aqui está, disse. O último. Mas era pesado, pesado demais. Olhou. Rapazes, é um diamante, gritou. Harry Winston, um comerciante de joias de Nova York, pagou a Rafael Solano $200.000 pelo milionésimo seixo. Seu nome é Liberator, o maior e mais puro diamante jamais encontrado. Talvez Rafael Solano não precisasse de nenhuma outra recompensa, mas penso que ele deve ter conhecido uma felicidade que foi além da questão financeira. Havia determinado seu caminho. Tudo estava contra ele. Perseverou e venceu. Não só realizou o que havia se proposto a fazer, o que é por si só uma recompensa, como fez diante do fracasso e da obscuridade. Um velho aforismo de caçador nos ensina que metade dos fracassos em nossas vidas são causados por segurar o cavalo no meio do salto. Elihu Root disse certa vez: os homens não falham, eles desistem de tentar. Muitas vezes o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso não é o começo errado, mas a parada errada. Desistir quando estamos na frente é tolice. Desistir quando estamos atrás é tolice ainda maior. É preciso vontade para persistir um pouco mais. É necessário cabeça para saber que a medida do sucesso não é a sorte, os lances do jogo, mas a conquista sobre o fracasso.
Uma vez se disse que o problema com a maioria de nós é que paramos de tentar nas horas em que devemos tentar. Existe sabedoria mesmo em jogo de palavras. O nono obstáculo é o fardo do passado. Não somos capazes de nos libertar de nossas lembranças. Podemos apenas encará-las com honestidade. Eu anotei a seguinte observação sensata que eu li em algum lugar. Durante toda a nossa vida, precisamos viver com nossas lembranças. Ao envelhecermos, passamos a depender cada vez mais delas, até que um dia, talvez, sejam tudo o que deixamos. Podem ser depressivas, amargas, humilhantes e atormentadoras, ou alegres, simpáticas, confortantes e que nos proporcionam respeito por nós mesmos. As coisas que entraram são as que sairão, não importa se as colocamos lá ou se fomos obrigados a recebê-las. As lembranças do passado podem nos infundir coragem, confiança e poder criador, ou podem nos envolver sob o manto escuro do abatimento e derrota. Mesmo as lembranças alegres do passado são capazes de nos acorrentar. Eu conheço homens e mulheres tão orgulhosos dos nomes, feitos e realizações de suas famílias que são incapazes de se colocar em ação em novas direções por si mesmos. Conheço homens que foram tão prejudicados pelo sucesso precoce que não têm mais nenhum impulso para realizações. Mas as lembranças desencorajadoras, vamos novamente, né? Mas as lembranças desencorajadoras são mais comuns. As lembranças de sofrimento, perda, fracasso anterior podem fazer com que a vida pareça não mais valer a pena ser vivida. Às vezes é temporário. Podemos constatar isso entre os despojados, prisioneiros libertados de repente, ou entre refugiados que passaram por todos os horrores da vida moderna e nunca conheceram suas alegrias. As lembranças depressivas tendem a congelar e endurecer. Carregamos-las como fardos e perdemos a nossa capacidade de transformá-las em energia criativa, gente. Um psiquiatra famoso relata que um paciente perturbado admitiu depois de várias sessões: é mais fácil mentir num divã, escarafunchando o passado, do que sentado numa cadeira enfrentando o presente. É ainda mais difícil levantar e caminhar em direção ao futuro. A preocupação com o passado é sempre um refúgio. Uma velha piada de caçador mostra o que quero dizer. 2 caçadores num safari encurralaram um leão que, em vez de atacar, girou o rabo e desapareceu no matagal. Aterrorizado, um dos caçadores gaguejou: você vai na frente e vê para onde ele foi. Vou voltar e ver de onde ele veio. Muitas vezes reagimos como esse caçador. Os problemas de amanhã são desconhecidos. Podem causar novos sofrimentos. Os de ontem estão superados, ou pelo menos são conhecidos. Ainda são dolorosos, mas o sofrimento é familiar, quase confortável. É mais fácil, menos arriscado ser estático, recolher todo o conforto que pudermos de nossas infelicidades conhecidas. E mais cedo ou mais tarde nos vemos incapazes de ir adiante. Estamos presos na areia movediça de nossa autocomiseração. David Livingstone, o grande explorador, explicou certa vez: irei a qualquer lugar contanto que esteja à minha frente. Esse é um ideal nem sempre possível na prática. Há momentos em que precisamos dar um passo ou 2 atrás para nos orientarmos. Mas nossos impulsos devem estar à frente. Nossos instintos devem ser pelo avanço. Lembre-se de que a vida é desenvolvimento. E ao parar de nos desenvolvermos, ao temermos o novo, negamos a própria vida. O 10º obstáculo é a ilusão do sucesso. O sucesso é uma deusa caprichosa. Pensamos que a temos, mas ela não está de acordo. Um dos temas favoritos da literatura moderna é a tragédia provocada pelo sucesso fácil, rápido, o quase sucesso, o pseudo-sucesso. Muitos de nós somos iludidos por um acontecimento, uma realização. Tem todas as marcas de sucesso, os outros agem como se fosse sucesso, mas não nos satisfaz. Nós damos de ombros as nossas dúvidas, concordamos haver chegado, vestimos uma máscara e aceitamos a elevada opinião popular acerca de nós. Neste ponto, paramos de tentar sermos nós mesmos, recebemos elogios ou dinheiro, o identificamos com a felicidade e presumimos que o sucesso seja nosso.
Qualquer realização posterior parece desnecessária. Abdicamos do direito de prosseguir até o verdadeiro sucesso. Napoleão sabia disso, e pouco bem isso lhe fez. Ele disse certa vez: o momento mais perigoso vem com a vitória. A conquista do sucesso é mais precária quando aparenta ser permanente. Instala-se um excesso de autoconfiança, e quando um novo problema aparece, ficamos perplexos e amargos. Como posso ter problemas agora se já fui bem-sucedido? A resposta é que o sucesso, sendo caprichoso, deve ser continuamente cortejado. Não pode ser conquistado para sempre. A vitória perde seu valor a menos que a utilizemos para fins ainda maiores. Em si mesma, é apenas um triunfo temporário e essencialmente inútil. Talleyrand comentou certa vez: um homem pode fazer tudo com uma espada, menos sentar em cima dela. E o mesmo se aplica ao sucesso. E quando já perdemos o hábito de lutar continuamente, o sucesso nos causa mais mal do que bem quando o alcançamos outra vez. Os apostadores de corridas de cavalos gostam de contar a história de Broadway Limitada, um filho de Man O'Hare, que custou a seu proprietário $65 mil em 1928. Broadway nunca venceu um páreo. Ele tinha preferido uma caçada ou mesmo uma carroça de leite. Mas é claro que o cavalo não foi consultado. Seu coração não estava em seu trabalho. Finalmente, em 1930, correndo por um prêmio de $900, chegou triunfante à reta de chegada. Sozinho e à frente pela primeira vez em sua vida. Caiu morto. Não podemos sofrer com o sucesso ilusório a menos que sejamos tolos o suficiente para considerar o sucesso público um fim em si mesmo. O problema é que a maioria de nós não aprendeu a desembaralhar as noções de sucesso vulgar e sucesso pessoal. Constantemente apontamos para objetivos que pensamos ter a aprovação dos outros e sofremos ao descobrir que tem pouco a ver com a verdadeira felicidade para nós. Tolstói nos deixou uma notável parábola, uma alegoria para o século XX. Em seu De Quanta Terra um Homem Precisa? Pacon, um camponês russo, está convencido de que será bem-sucedido quando possuir tanta terra quanto as que estão contidas nos vastos latifúndios dos aristocratas russos. Chega o momento em que lhe é oferecida de graça tanta terra quanto ele mesmo possa rodear correndo do nascer ao pôr do sol. Ele sacrifica tudo o que possui para se mudar para o lugar mais distante daquele onde foi feita essa oferta generosa. Depois de muitos sacrifícios, ele chega e se prepara para sua grande oportunidade no dia seguinte. É fixado um ponto de partida. Pacon parte como uma bala com o raiar do dia. Correndo com o sol da manhã, ele não olha nem para a esquerda nem para a direita. Com o ardor ele corre sob a luz ofuscante e o calor insuportável. Sem parar para comer ou descansar, ele prossegue seu percurso torturante e extenuante. E quando o sol se põe, cambaleante, completa o círculo. Vitória, sucesso, a realização de um sonho de toda uma vida. Mas ao dar o último passo, cai morto. Toda a terra de que precisava agora seriam os 7 palmos do seu túmulo. Nós temos então nessa lição 5, 10 causas mais comuns para o fracasso. Com certeza cada um de nós arrasta ao longo da vida mais de uma delas. Então é o momento, antes de continuarmos e iniciarmos juntos o segundo semestre da Universidade do Sucesso, é um momento de pararmos agora e de refletirmos quais são as amarras que nos prendem, quais são as crenças, quais são os comportamentos, atitudes e emoções que nos mantêm presos aonde estamos, que faz com que nós mesmos não permitamos seguir adiante, nos aproximarmos dos nossos sonhos e alcançarmos os nossos objetivos. Enfim, atingirmos o nosso sucesso pessoal, aquilo que vai trazer a nós realização, felicidade, completude.
reflitam nessas 10 causas do sucesso. Se for o caso, revisitem as demais lições anteriores, para que estejam preparados para, a partir da próxima lição, iniciarmos juntos o segundo semestre da nossa Universidade do Sucesso. Um beijo no coração de cada um. Obrigada pela companhia e nos vemos na próxima aula.